O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha atentamente durante estes mais de 10 anos, já se acostumou em acompanhar a nossa pauta, especialmente em anos eleitorais. Entendo particularmente que é o principal item de pauta neste ano, quando teremos a oportunidade, em 7 de outubro, de renovar as nossas escolhas. Votar é escolher. Conforme já diz o bordão desgastado, mas entretanto aplicável e verdadeiro, voto não tem preço, tem consequência. E o atual cenário comprova esta afirmação. Portanto, a sua escolha tem que ser absolutamente transparente, sincera, honesta e relacionada com os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. É o momento de mudarmos o atual cenário. Se você está insatisfeito, não opte pelo voto em branco, nulo ou abstenção, porque isso, de certa maneira, favorece a permanência da atual composição do Congresso Nacional e também dos poderes executivos a nível estadual e federal. Portanto, do seu voto depende a mudança, a transformação, depende justamente desta escolha para que talvez possamos retirar determinados elementos, que eu entendo serem maus elementos, deste contexto, até porque eles definem, através do exercício das suas funções, o que a sociedade pode lhe oferecer, o que a administração pública tem condição exatamente de lhe permitir. Portanto, votar é escolher. E nesse aspecto, estamos realizando algumas edições que serão intensificadas proximamente às eleições, tratando deste momento. E nesta edição estaremos abordando uma temática extremamente importante e interessante: o marketing político como fator preponderante nas campanhas eleitorais. Ao longo das últimas eleições, temos observado que isto acontece de forma inevitável, tanto para potencializar, quanto também absolutamente anular um candidato. O marketing político justamente trabalha nesta preparação da campanha e, sobretudo, do candidato que lidera ou que apresenta um determinado programa que, no meu entendimento, é de poder, mas deveria ser de governo. E estaremos aqui conversando com um profundo conhecedor dessa matéria, professor universitário, publicitário, colecionador de gravatas exóticas, como você vai observar durante o programa. Ele, no meu entendimento, é o maior colecionador de gravatas exóticas da região serrana. Realmente é surpreendente. E aí, torna ainda mais atraente as suas participações. Esteja certo que o programa será muitíssimo interessante e vai levar você a reflexões bastante profundas e oportunas. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, minha santa protetora, contando evidentemente com indispensável apoio financeiro daqueles que acreditam neste projeto de utilidade pública, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 13 de agosto de 2018.
Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de aprendizado. O ilustre convidado já me fez aqui algumas observações apropriadas e oportunas, me indicando algumas alterações que devo promover no programa, de modo a torná-lo ainda mais atraente e de forma assim muito disciplinada, até porque reconheço a sua competência, certamente as promoverei e você observará nas próximas edições, esteja certo disso. Quero também, antes de iniciarmos a nossa agradabilíssima e profunda conversa, anunciar e reiterar que este programa que você assiste nesse momento também está sendo reapresentado pela Rádio Conselheiro FM, que domina toda a região do 6º Distrito e adjacências, por conta de uma parceria muitíssimo oportuna entre TV Zoom e a referida rádio. Este programa, conforme disse, ele está sendo representado nas terças-feiras às 20h30 e também nos domingos às 11 horas da manhã. Até porque, se tratando de um talk show, você é capaz de acompanhá-lo perfeitamente sem a necessidade de visualizar o que acontece neste momento. Você, por exemplo, que neste momento está nos ouvindo pela rádio, consegue acompanhar exatamente o conteúdo sem a necessidade da visualização de imagens. Portanto, uma parceria muito oportuna, apropriada e que tem por objetivo cada vez mais disseminar, permeabilizar o conteúdo que geramos aqui semanalmente. Portanto, toda terça às 20h30 e aos domingos às 11 horas da manhã, nos acompanhe pela Rádio Conselheiro FM em 87.7 MHz ou pelas possibilidades da internet, site e aplicativo. Grande companheiro. Grande prazer. Professor Roberto Lúcio Mendes. Tem que me sacanear. É muito bom tê-lo aqui, cara. Você que é uma figura muitíssimo conhecida, extremamente competente. Muito obrigado. Participa aqui regularmente das atrações da TV Zoom, tendo até um quadro fixo no Zoom TV Jornal, que é exibido todas as segundas-feiras. Nos dá a honra, o privilégio e a possibilidade de compartilhar dos seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo. Nós nos sentimos
honrados com a sua presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom estar aqui na TV e vamos realmente fazer esse programa mais uma vez aí, eu espero um ótimo programa. Certamente será. E aí já começamos a tratar do assunto no que se refere à influência do marketing político nas campanhas eleitorais. Realmente tem sido o fator decisivo, ou seja, é aquela atuação em que é capaz de mudar a preferência do eleitorado? Indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente. O marketing político ele tem a possibilidade, né? A oportunidade de criar o personagem, de criar o estereótipo, de desenhar qual vai ser a pegada desse candidato, como é que ele vai se apresentar, qual é o feitio, se ele vai ser o mocinho, se ele vai ser o bandido, se ele vai ser o bonzinho, se ele vai ser o mau, se ele vai bater, se ele vai soprar. Tudo isso é milimetricamente desenhado pelo marketing político na montagem do personagem. Você pode olhar, por exemplo, a história do personagem, não vou entrar na discussão política, do Lula, por exemplo, de como ele era, de como ele ficou. Então, existe essa construção para potencializar isso. Por exemplo, no último debate ficou muito claro ali como cada um tem um personagem nítido, bem definido. Então, o marketing político abre toda essa oportunidade para a gente, quer dizer, para o candidato, né? Para que você consiga trabalhar dentro de conjuntos de ações que incluem a roupa, que incluem a fala, incluem a vocalização, a modulação da voz, que inclui a maneira como você fala e pausa, qual é o momento que você cria suspense. Tudo isso é milimetricamente estudado para que você consiga, sem falar, é claro, em todos os recursos de televisão, de mídia, de produção de material escrito, né? Mas estou falando do personagem propriamente dito candidato, o marketing político gera imensa transformação. Quais são os exemplos clássicos de sucesso e fracasso por conta do trabalho de marketing político? Porque devemos também entender que, por vezes, a estratégia adotada não é a melhor, né? E aí, logicamente, se tem uma estratégia vencedora, que leva à eleição daquele candidato que vai ser escolhido pelos eleitores. Quais são aqueles exemplos que você citaria de grande transformação, potencializando, como também de grande fracasso de um candidato que tinha muito conteúdo, boas propostas, firmeza, determinação e foi absolutamente comprometido no processo? Existe um conjunto de fatores, né? Eu creio. Não é só uma questão... É claro que o personagem gera muito impacto e eu acho que o melhor exemplo de todos é o Lula disparado. É o Lula? Seria disparado, o Lula. Disparado. Não vou aqui comentar se é do bem, se é do mal. Não, o propósito do programa não é esse. Estamos falando das ferramentas, né? Do uso das ferramentas. E a transformação dele nessa pessoa mais confiável, mais equilibrada, mais tranquila, mais serena, foi indispensável para a vitória dele na primeira eleição que ele realmente virou presidente da República. Porque até então o discurso dele de ser agressivo, intransigente, ameaçador aos poderes, nunca permitiu que ele chegasse lá, né? Você tem outros casos emblemáticos, como você pega um Enéas, por exemplo, que ele criou o seu próprio personagem. Exatamente. Se você considerar que ele tinha segundos na televisão, para o tamanho do conhecimento, e até hoje, muitos anos depois de ele ter falecido, ainda se fala do Enéas. Então, a gente consegue perceber que isso dá um resultado, né? Fernando Collor. Com certeza. Você consegue perceber ali como ele sempre teve aquele jeito de embaixador, aquele jeito sereno, aquele jeito... Jeito de embaixador é ótimo. Ele não era soberbo, mas ele era assim, acima do nível, né? Você olhava para ele aquele jeito diplomático, aquele jeito de cavalheiro. Então, e é engraçado porque as pessoas compram o personagem. Compram. É verdade. Eu, como professor, já passei por situações dessas de encontrar com um aluno no final de semana de bermuda, ele te olha com aquela cara assim, tipo, professor não pode usar bermuda, entende? Então, se cria, as pessoas adoram um personagem.
Então, o que o marketing faz é estudar cuidadosamente essas percepções para tentar encaixar isso dentro do contexto do discurso, do contexto do público que ele está focado, da bandeira que ele está carregando, para conseguir fazer isso ser coerente, né? Então, é muito válido isso. Então, se você tem um personagem, mas você tem uma segunda parte muito importante, que é o tempo de TV, a quantidade de recursos financeiros. Então, isso vai ajudar a fazer esse personagem efetivamente crescer, se destacar e fazer essa estratégia como um todo funcionar. Mas eu costumo brincar que tem uma maneira fácil de você avaliar o tamanho do marketing político. Olha quanto de dinheiro o marketing político consome nas eleições. Pega esse João Saldanha, que foi pego agora na Lava Jato, a quantidade de dinheiro que ele e a esposa recebiam para fazer a campanha. Então eu pergunto, será que esse cara faz diferença na campanha? Né? Pega o Duda Mendonça no passado, quantos milhões e milhões e milhões de dinheiro ele ganhou. E todas as eleições que esses caras participaram, eles conseguiram emplacar os candidatos. Então você percebe que o marketing político é mais importante que o candidato. Sem dúvida. Entendeu? É como um técnico de futebol é melhor do que os astros daquele campo. Basta ver, olha a Copa do Mundo aí, não é isso? A gente tinha um time de estrelas e não ganhamos. Então, o maestro em relação a uma orquestra, e a mesma coisa a estrutura de marketing político em relação às eleições. Amigo, nós temos na nossa expressiva audiência muitos agentes políticos, né? De todos os níveis e todos os poderes, né? Temos esta certeza até por conta do retorno que temos das edições. E aquele que nesse momento, aquele candidato, podemos dizer nesse momento, candidato a uma determinada cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados que está nos assistindo. Atenção, não perca a oportunidade da aula. Quais são os cuidados? Eu me divirto muito quando ele vem aqui. Quais são os cuidados que cuidados básicos que um candidato deve tomar para não cair em equívocos grosseiros, falhas imperdoáveis que comprometem toda a sua aspiração, toda a sua expectativa de se eleger para determinado cargo? É pensar a longo prazo, né? Isso é uma questão muito importante, porque você vê na própria eleição desse ano a quantidade de ataques, de comentários que foram feitos lá atrás em relação a ataques de hoje. Pega a própria trajetória do Lula, você vai ver que como ele também já foi atacado em relação a isso. Então, a história vai te cobrar um preço. E, ao mesmo tempo, é importante você, em determinados momentos da história, se posicionar de uma maneira contundente para você ganhar destaque. Isso também é parte da estratégia. Você falar algumas coisas que possam parecer muito fortes para que todo mundo preste atenção no que você está dizendo. Então, isso é parte do jogo. Então, tem que pensar bem onde é que você vai criar o factoide, onde você vai criar o barulho, porque esse barulho vai te perseguir muito tempo. E a gente está vivendo um momento muito forte no mundo, eu diria, de direita, né? Onde as maiorias não estão querendo essa mistura toda com as minorias, né? Onde as minorias ganharam mais direitos do que as maiorias estão reclamando disso. Porque o mundo é um pêndulo, né? Então, ele pesa para um lado, depois ele passa do meio e vai para o outro lado. E até você conseguir fazer esse pêndulo achar o meio, o equilíbrio, você fica nessa disputa, né? Então, historicamente, você vai ver isso o tempo todo, ainda mais na política e no discurso político, principalmente. Então, você precisa ter sensibilidade para saber qual é a hora que você vai abrir a boca para falar. Então, esse é um cuidado, naturalmente, que o candidato tem que ter. A outra questão é perceber que falar algumas coisas erradas quando você é pequeno é muito importante para que você comece a ser ouvido, né? Coisas erradas, que eu quero dizer, coisas que chamem a atenção, né? E falar, a gente tem que acabar com a corrupção, tem que acabar com a miséria, melhorar a educação e a segurança, isso aí todo mundo já sabe, isso aí você não vai ganhar atenção nunca. Sem dúvida. Então você vai precisar falar alguma coisa mais contundente. De impacto. Isso, para conseguir fazer com que as pessoas comecem a olhar para você. Porque a disputa é essa, né? A primeira coisa é você conseguir fazer com que as pessoas te olhem. E depois é você, quando você já está bem visto, é fazer com que as pessoas parem de ver determinadas coisas que você faz, né?
Essa é a grande... É o grande desafio. O grande desafio, exatamente. E com a mudança das regras para esse ano, por conta de algumas limitações, redução do prazo de propaganda eleitoral, como trabalhar uma campanha para que seja bem sucedida? O que deve ser privilegiado? Eu acho que, se você me permite, eu sugeriria a gente inverter o ponto de vista, ou seja, quais são as armadilhas que o nosso eleitor está sujeito a cair, né? Permissão concedida. Eu acho que esse é o ponto talvez mais nevrálgico da coisa. A gente tem algumas mudanças esse ano significativas, né? A restrição de prazo, como você falou, o impedimento de doação de pessoa jurídica. Então, em tese, você vai ter um derramamento de dinheiro em Caixa 2 mesmo. Sem dúvida. Vai ser mais forte do que nunca, na minha opinião. Então, a Justiça Federal vai ter que trabalhar muito atrás disso. A permissão de uso, como você, na televisão, por exemplo, você vai ter uma simplificação dos materiais, eles vão poder mais ser mega produzidos. Então, proibido computação gráfica, efeitos especiais, etc. e tal. Isso consumia muito recurso do dinheiro de campanha. E esse muito dinheiro não vai sumir. O que vai sumir é onde esse muito dinheiro vai ser usado. Então, você vai ter, provavelmente, um descarregar muito mais forte em ações de cabo eleitoral, em material impresso, numa capacidade de penetração muito mais forte, porque a televisão vai ter um impacto, vai ter um consumo menor de recursos. E, por outro lado, a televisão vai precisar muito mais de uma boa direção, de um bom texto escrito, de realmente criar um climão, porque o recurso vai ser mais fraco. E não vou poder pegar aquelas criancinhas de narizinhos correndo e fazer aquela demagogia em cima delas, entendeu? Muito bom. Porque essas criancinhas só são lembradas uma vez a cada 4 anos, não é isso? Exatamente. Então, esse apelo emocional ele vai ter que ser construído efetivamente todo dentro do discurso. Então, em tese, a gente vai ter, aparentemente, candidatos mais preocupados com a gente. Mas isso é parte do circo, na minha opinião, né? Isso é o foco de um trabalho bem feito a partir de uma direção de arte, a partir de um bom texto escrito, etc. e tal. E muito material impresso, com toda certeza, e trabalho de cabo eleitoral, é onde vai descarregar o dinheiro. Para que o telespectador e também nosso ouvinte tenha esse dimensionamento, quais são os profissionais envolvidos na produção de uma campanha eleitoral? Eu digo assim, vamos fazer um recorte, que é uma palavra muito boa que você me pediu que usasse, inclusive, nessa edição, e já o faço, para presidente da República. Qual é o conjunto de profissionais que estão envolvidos nessa produção? É uma gama gigantesca, né? Gigantesca. Gigantesca. É um aparato muito grande. Você tem, na verdade, você vai construir uma novela, né? Então, pensa numa novela da Globo, é mais ou menos isso que você vai ter. Você tem que ter toda uma parte de estratégia dessa campanha. É uma grande empresa, né? Você tem uma liderança dessa estratégia, você tem toda uma gestão financeira, você tem toda uma gestão de produção de material publicitário, que é muito importante, muito pesado dentro disso. Então, a propaganda é algo vital dentro desse processo, com um diretor de arte, com vários profissionais preparando material, todo um trabalho de assessoria de imprensa, todo um trabalho de mídia social, todo um trabalho voltado para a televisão, voltado para material gráfico que vai para a rua, toda a parte de carro de som, toda a edição de áudio e vídeo, com diretor de arte, com cinegrafista, com produção de áudio, cenário, roupa, maquiagem. É um grande, muito impactante o aparato necessário para se fazer com que tudo se conduza de maneira adequada. Agora, por outro lado também, em função de um comentário que você fez, tem se tornado um grande ralo de dinheiro e de recursos essas campanhas, né? Sim. Não obstante que
frequentemente, aqueles que promovem delações premiadas na Polícia Federal, por exemplo, tem algum vínculo com o meio. E a que se deve? É porque é difícil se rastrear, porque é subjetivo, porque trata-se de criação, de trabalho intelectual, não existe ou não existia uma fiscalização bastante rígida nesse momento ou nessas produções? A política sempre usou muito caixa 2 para fazer com que isso tudo funcionasse, né? Ou seja, dinheiro não declarado. Então, o que não está declarado fica mais difícil de rastrear, mas não é impossível de rastrear, né? Então, como o jogo político sempre trocou muito interesse, muita gente que queria dar dinheiro não queria dar dinheiro oficialmente porque não queria vincular a solução do seu interesse a um dinheiro que tinha sido pago, porque aí se configura um crime de corrupção. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, muito dinheiro vinha parar nisso de maneira não oficial. Então, você tem agora um dinheiro oficial que é esse fundo, né? Esse bilionário fundo. Num país de miseráveis, a gente com bilhões para servir aos políticos de sempre, né? Acho isso um pouco estranho, mas enfim. Além desse fundo bilionário, ainda vem dinheiros outros arrecadados, frutos de interesses. E esses dinheiros vão sempre direcionados já para o caixa 2. Ou seja, eu recebo, não declaro, eu pago e não declaro, o outro recebe e não declara, que paga o outro que não declara. Então você cria uma grande cascata de prestação de serviço sem declaração. Simples assim. Simples assim. Simples assim. E reforçando o que você disse, é o fator decisivo, ou seja, a disponibilidade de recursos é o que decide vamos dizer assim, a qualidade das campanhas? Ele impacta, né? Mas só isso não vai resolver, né? Mas se você botar candidatos em condições iguais e um tem muito mais recurso do que o outro, as condições deixam de ser iguais e a gente já sabe quem vai ganhar, né? Agora, dinheiro sem estratégia não resolve, isso é fato. Estratégia sem dinheiro também não. Sem dúvida. Então você precisa realmente alinhar essas duas coisas, como no mundo dos negócios, você precisa alinhar as duas coisas, né? Recurso e dinheiro. Recurso e estratégia. Estratégia. Aproveitando aqui a sua presença, sua ilustre presença, e você que tem a possibilidade de nos assistir, daqui a pouco vai visualizar a belíssima gravata do professor Roberto Lúcio. Realmente sensacional. E ele, vamos dizer assim, aprecia muito quando eu o trato dessa forma, que, salvo engano e falha da minha memória, o que vem acontecendo com insistência, talvez só sua mãe o chame assim. E na hora da bronca, né? E só na hora da bronca. Como ela parou de me dar a bronca, eu já não ouço isso mais. É só você que me chama assim. Tá certo. Qual a sua avaliação técnica do primeiro debate entre os presidenciáveis promovidos pela Rede Bandeirantes recentemente? Um circo dos horrores, talvez? Circo dos horrores? A gente tá... Que isso, bicho? A gente consegue perceber, eu acho que isso veio do Roda Viva, passou pela Globo News e chegou na Bandeirantes. O jornalismo abrindo mão de ser alguém que nos esclarece para ser alguém que persegue o próprio interesse, né? Eu senti muita falta de perguntas que realmente conseguissem construir informação para a gente. Então, isso é uma crítica específica ao jornalismo de um modo geral, né? Eu acho que o jornalismo está muito focado em si e está perdendo o foco do telespectador, do ouvinte, ou seja lá qual for o veículo. Então, eu acho que é uma necessidade muito grande nossa de entender melhor o que o candidato está fazendo de fato. Então, em vez de... Você não vê uma pergunta que ajude o candidato a responder, você só vê pergunta que ajude a derrubar o cara.
Então, eu não quero que o jornalismo faça o que o meu cérebro deve fazer. Deixa que eu derrubo, eu vou derrubando. Faz as perguntas para o cara conseguir fazer uma resposta boa e a partir dali eu vou pesando. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Então, o que eu percebo de um modo geral é esse viés de perseguição do jornalismo. Eu não acho isso necessariamente produtivo. A outra questão que, na minha opinião, ficou um pouco clara é que realmente você tem personagens. Os personagens já estão muito bem montados. Estão montados. Os arquétipos, né? Cada um ali atende a uma linha ideológica, cada um... Inclusive, você percebe que são os fantoches que estão ali só para atacar um outro candidato que é para tirar espaço do outro que você quer ajudar. Então, você tem, inclusive, o candidato fantoche ali, declaradamente, né? Acho que eu não preciso citar nomes aqui, quem viu está entendendo o que eu estou falando. Então, o que eu acho que o jornalismo ainda está fazendo um certo desserviço às eleições, entendeu? Quem teve chance de ver a Globo News, o que fizeram com a Miriam Leitão, foi vergonhoso, foi vergonhoso. Eu fiquei constrangido por ela, entendeu? Eu fiquei constrangido por ela. E no final das contas você espreme, sai muito pouco, sai muito pouco. Não é uma disputa política, é uma disputa... de egos, de atenções, mas o que se menos fez foi discutir política. São perseguições pessoais, são tentativas de desfazer as pessoas. É um circo. Na minha opinião, está mais para circo. E de horrores. E de horrores, exatamente. E aí, companheiro, finalizando, até porque estamos... Cuidado que companheiro em época de eleição pode pegar mal. Que isso. Pode pegar mal. Você é companheiro do bem. Quais são os critérios do eleitor para fazer as suas escolhas? Aliás, com essa pergunta nós vamos encerrar esse bloco, mantendo aqui esse suspense. Antigamente se usava muito isso, sabe? De vez em quando eu recorro a essas ferramentas. Retornaremos conversando com Roberto Mendes, especialista em marketing, professor universitário, graduado e pós-graduado em várias áreas desta ciência que realmente tem sido estratégica nas campanhas eleitorais. Até porque, conforme avaliamos o conteúdo dos debates e certamente das campanhas, será insuficiente para a sua melhor escolha. Muito bom, garoto. Depois do intervalo, retornaremos aqui lhe mostrando a gravata do professor Roberto Lúcio, grande companheiro, grande amigo, como também avançaremos num aspecto muitíssimo interessante, que são as redes sociais neste momento. De que maneira se comportam e como acreditá-las. Temos aí uma nova indústria da fake news. Como identificá-las? Vale acompanhar, vale assistir. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br,
selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Evermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor, tratando nesta edição inédita sobre os aspectos e a influência do marketing político nas campanhas eleitorais. Conforme disse no início do programa, se você começou a nos acompanhar nesse momento, dentro da nossa audiência rotativa, vale assistir às reprises, reapresentações, para entender melhor o conteúdo que estamos tratando. Ou também pelas opções da internet, pelo site da emissora, www.tvzoom.com.br, pelo aplicativo também da emissora, que se você ainda não o fez, baixe na Play Store, realmente sensacional o aplicativo, ou também pelo canal da TV no YouTube. Ou seja, você tem inúmeras possibilidades de assistir as representações desse programa. E aí, naquela abertura, justamente eu já sinalizava para a importância da escolha, do voto. E o programa Cidade Real está realizando, como dará continuidade, a uma série de edições voltadas para esta proposta. Levar até você esclarecimento para você fazer a sua melhor escolha, como é, por exemplo, a escolha do professor Roberto Lúcio nas gravatas que veste quando vem aqui ao programa Cidade Real. Veja, com riqueza de detalhes, um take agora um pouco mais aberto, do nosso repórter cinematográfico Charlie J.R., que está apaixonado por Ana Carolina, em que vou tentar descrevê-la rapidamente, porque o ouvinte não consegue acompanhar as imagens. Trata-se de uma belíssima gravata, certamente importada, que tem figuras do Scooby-Doo. Sensacional! E por conta da grande paixão por gravatas, é um colecionador emérito, ele também trouxe para que o apresentador, veja, vou tentar aqui mostrar, utilizasse uma gravata praticamente igual, a não ser pela cor do fundo, mas também que contém inúmeros desenhozinhos do Scooby-Doo. Sensacional! Conforme disse, é o maior e melhor colecionador de gravatas divertidas da região serrana. Você é muito bom, cara. Muito obrigado. Você cria todo um diferencial nesse aspecto. Espero que você, ouvinte, tenha imaginado a descrição. E aí, caro amigo, como as redes sociais têm sido utilizadas? É um fator decisivo também como identificar as notícias verdadeiras das falsas, o que se deve acreditar, o que deve ser levado em consideração, porque tem sido meio que uma terra quase que de ninguém. Existe legislação específica, mas que ainda está no seu início, precisa ser aprimorada, etc. Enfim, as redes sociais têm se tornado um campo fértil para esses momentos. Como saber utilizá-las no que se refere à tomada de conhecimento de conteúdo? Internet é terra de ninguém, fato. Terra de ninguém? De ninguém. Na verdade, a internet é terra dos maus, né? Porque é um território extremamente fértil para você trabalhar o fake news,
a mentira, a verdade mal contada, a invenção. Então, a internet é a terra de ninguém mesmo, é um grande problema. Então, a melhor maneira de você filtrar isso é buscar fonte. Recebeu uma informação, cadê a fonte? Se não tem fonte, não vale. Se tem fonte, vai na fonte ter certeza se está lá. Porque algumas maldades já estão evoluindo ao ponto de botar uma fonte confiável. Só que como ninguém confere, fica valendo a versão de que aquilo ali é de uma fonte confiável, quando na verdade não é. Então, lembra do seguinte, qualquer um pode se tornar um especialista na internet. Você pega o seu cachorro, escreve embaixo, formado em Harvard, está valendo. Porque, entendeu? Está valendo. Então, formado em Harvard é ótimo. Exatamente. Então, o Scooby-Doo vira especialista, não é isso? Então, moral da história, é muito importante você entender que qualquer um pode se passar por um especialista. Então, eu pego um vídeo do fulano que está embaixo lá escrito que ele é especialista não sei o quê, que na verdade pode ter sido o vídeo do fulano que falou uma coisa. Aí um outro cara pegou aquele vídeo e botou uma legenda embaixo do que convinha. Editou, transformou a opinião daquele cara, que é um Zé Ninguém, num especialista em alguma coisa a respeito de algo que ele, na verdade, não estava nem querendo dizer. E eu propago isso para frente, pronto, está feito a catástrofe, né? Então, você tem hoje em rede social a criação de 500 mil perfis falsos, e é muito fácil você conseguir chegar nisso, né? Como a gente deixa a nossa vida praticamente exposta na rede social, eu consigo pegar ali todo mundo que estudou em determinada escola, eu boto no meu perfil determinada escola, convido todo esse povo para ser meu amigo. Aí você olha, pô, é da minha escola, beleza. Pronto, o cara já passou a ser um vírus para contagiar você com um monte de informação errada. Então, a construção da mentira na rede social, ela é muito fácil e muito difícil de ser controlada. Então, a recomendação básica é só siga fontes confiáveis. Não adianta você seguir alguém que você confia, porque esse alguém que você confia pode ter pego alguma coisa que não era confiável. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então, o WhatsApp, quem usa já viu lá que agora está incorporada na mensagem, quando você passa alguma coisa, é uma coisa escrita em cima, encaminhada. Exato. Que é exatamente para já começar a criar um rastreio da fake news dentro do WhatsApp. Ele já está se prevenindo. O Facebook está respondendo a uma série de acusações ou de ter sido conivente ou de não ter sido ágil para evitar, né? A quantidade de coisa que aconteceu na eleição americana. Você acha que na nossa eleição Tupiniquim não vai rolar? Não existem interesses maiores em tudo isso? O Brasil ainda é a 8ª economia do mundo, todo torto, todo maltrapilho, mas ainda é. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo. Então tem muitos interesses aqui, minério, mercado consumidor. Então existem muitos interesses. Você acha que não vai ter gente grande mexendo nisso? Com ou sem a conivência do candidato? Então, a minha recomendação é não use a internet para chegar a uma conclusão sobre o que está acontecendo. Não é confiável. Você entende que não é critério para escolha de voto? Não é critério para você conseguir saber que o que você está lendo, ouvindo, vendo é fato. Essa é a grande dificuldade. Você nunca produziu tanta informação como produz hoje. Exato. Mas você nunca teve tanta falta de critério na produção de informação. Então, quando você tem uma informação que ela não é confiável, ela deixa de ser informação para ser uma desinformação. Então, esse é o grande problema. Estamos vivendo a era da desinformação. Entendeu? Quando eu pegava uma enciclopédia confiável, eu tinha ali uma fonte. Exato. E agora, né? Então, tem muita coisa errada circulando por aí, muita coisa errada. E quais são as melhores, quais são os melhores critérios? Quais são aquelas fontes que você, independente de ser virtual ou não, entende como serem confiáveis e decisivas? Como conhecer? E aí nós temos, nesse momento, 5 escolhas para 5 cargos: deputado estadual, deputado federal, senador, governador do estado, presidente da República. Isso. Qual é a melhor maneira de conhecer um determinado candidato, seu programa de governo? Esse é um desafio realmente muito grande, por isso que eu falo que a gente vive a história do circo, né? Porque
Ideologia partidária você praticamente não tem no país. Não existe. Não existe. Então você pega o Alckmin, inclusive, está vendendo uma campanha agora na rede social montada nisso. Ele mostra a trajetória de todos os outros, mostrando como eles pularam de partido, ele foi o único que ficou no PSDB. Como se o PSDB necessariamente tivesse uma grande ideologia política também. Exatamente. Porque no final das contas você tem todo mundo, o Brasil inteiro virou social de esquerda. O discurso de todo mundo é esse, no final das contas. Porque se criou o mito de que, ou o fato, enfim, eu não quero discutir as questões políticas, né? Mas se criou a história de que a ditadura foi catastrófica para o país, então ninguém pode estar à direita. Então todo mundo caiu para a esquerda. Então, na prática, você não tem nenhuma ideologia política no país. A gente tem quantos partidos? 30 e pouco? 35. Pois é. Você vai dizer que tem 35 maneiras de pensar assim tão confusas, tão significativas? Então, no final das contas, está todo mundo procurando o seu puleiro, é só isso. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Então, a gente tem uma imensa dificuldade de buscar fonte, tem uma imensa dificuldade de conseguir achar uma ideologia. E como fazer isso? Porque os partidos são geradores de opinião extremamente assinada, rubricada, né? Só pensa no viés dele, é óbvio. Então, eu não posso confiar no partido, se depender do partido, eu estou no sal. Imprensa livre, 100% livre, você não tem nenhuma. Na minha opinião, não existe imprensa livre. De um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, sempre existe você está atendendo algum tipo de interesse. Vamos botar que ela seja honesta. Não estou dizendo que a imprensa é vendida, não. Estou dizendo que ela tem uma maneira de pensar. Naturalmente, ela só alinha a maneira de pensar dela. Então, ninguém quer dar voz para quem é contrário. É da natureza humana isso. Então, buscar informação tem que correr atrás dela mesmo. Tem que buscar o dito, o contradito, o neutro. Tem que buscar muita informação. É trajetória, entendeu? Nesse momento, nesse exato momento, o cidadão, o eleitor, Roberto Lúcio é ótimo, eu adoro esses nomes compostos. Compostos não, estranhos, né? Estranhos. Avalia o atual cenário político nacional. Nós conversamos sobre essa questão aqui antes de gravarmos essa edição e a sua posição é muito contundente, mas é preciso que seja colocada, até porque é contraditória. O contraditório é saudável, é necessário, é democrático, e do outro lado da tela e do rádio tem vida inteligente. Então, a minha esperança de Roberto era, com o início da Lava Jato, que a gente realmente tivesse uma lavagem, né? Mas não lavou, não. Eu acho que o máximo que a gente conseguiu descobrir é que a zebra era cavalo. Saiu preto e branco, mas continua um quadrúpede, entendeu? E não é necessariamente uma figura de linguagem, não, entendeu? Tem muito quadrúpede aí na frente de muitas disputas políticas. Então, eu sinceramente achei que a gente ia conseguir ter uma renovação de alguma ordem. Agora você pega os candidatos a governador, pega os candidatos a deputado federal, pega os candidatos a Senado, pega os candidatos à presidência da República, de um modo geral, você tem todos eles que já estavam no jogo. E não há como dizer que o jogo era jogado da maneira certa, porque o jogo não era jogado da maneira certa. É só você olhar para a própria Lava Jato para você saber a quantidade de coisa errada que tinha que acontecer para conseguir fazer as coisas. Com esse volume de Caixa 2, qual era a chance de alguém ter sido eleito alguma coisa antes sem ter usado alguma verba de Caixa 2? Praticamente nula. Então, na minha opinião, está todo mundo de rabo preso. Aí se está a ponta do rabo ou se está o rabo inteiro, é outra disputa. Se o rabo tem 5 metros ou se é um rabinho curtinho de 2 centímetros, é outra conversa, mas os rabos estão presos. Então, a minha decisão pessoal eu vou votar num partido que nunca participou de nenhuma eleição. É o seu critério? Que não aceita verba do fundo partidário. Que tenha critério dele específico de ficha limpa, ou seja, exige abertura de conta, exige imposto de renda declarado, exige rastreio de riqueza do candidato e dos familiares próximos. Então, essa é a minha decisão. Eu estou tentando fazer com que as coisas mudem. Essa é a minha decisão pessoal, entendeu? E a sua visão do cenário, do momento?
decepcionante, é frustrante, é revoltante, é indiferente? Não, eu acho que é frustrante. Eu me sinto bastante frustrado porque, como eu disse, eu achei que realmente a gente ia ter alguma renovação, entendeu? E como a lógica, qual é a lógica? Com 35 partidos, qual é a lógica para o cara poder participar de um debate? Não tem como você fazer um debate com 35 pessoas. Sem dúvida. Você bota os 5 primeiros, que já foram participar do debate, 6, né? Da Bandeirantes. Já tinham uns 8, Bandeirantes foram 8. Foram 8? Foram 8. Porque era assim, foram 8. Realmente você se perde ali. Já tinha uns 3 ou 4 ali que não deviam ter aberto a boca, né? Porque não consegue formular uma frase. É verdade. Não consegue. Você imagina o 34º, o 33º, como é que não seria a frase desse jeito? Então, o critério para participar tem que ter uma representatividade X na Câmara. Tem, né? 5 representantes no Congresso Nacional. Então, moral da história, o partido que está tentando vir de uma nova história não tem representação nenhuma. Ele é um partido novo. Então, ele não pode participar. Então, qual é a chance de você realmente renovar a política? Se você exige que o cara já esteja lá. Mas para estar lá, você tem que estar de rabo preso. Entende como é que a gente está, como é que frustra? Vamos ficar correndo atrás do rabo. Eles com o rabo preso, a gente correndo atrás do nosso rabo. Ou seja, as perspectivas são muito preocupantes? Eu acho que preocupa. Eu não estou desesperançoso, perdão, não perdi a esperança. Tanto que eu tenho um voto, está direcionado e vou, pessoalmente eu estou fazendo isso com o meu relacionamento pessoal para conseguir gerar mais conversão e tentando fazer com que essas pessoas convertam outras pessoas. E sempre com esse discurso. É um partido que não pega verba, é um partido que não pactuou com isso, é um partido que exige que as pessoas tenham formação específica para isso, que tenha que ter declaração de bens aberta. Então, para ver se a gente consegue trazer para a política pessoas que não estejam a fim de roubar, e sim de melhorar. Entendeu? Porque hoje a minha esperança nesse aspecto é pequena. Estaremos iniciando, quer dizer, os grandes veículos de comunicação, diria todos, isso. Especialmente aqueles de natureza aberta, em rádio e televisão, as campanhas eleitorais. Vale assistir, companheiro? Ou ainda você entende que não acrescenta absolutamente quase nada na escolha do voto? Se você quer fazer um voto consciente, na minha opinião, vá atrás das informações. Porque o que você vai ver na televisão e no rádio serão personagens. Personagens? Personagens. E me diz nos últimos 30 anos do país, quais foram os candidatos que cumpriram as promessas de campanha? Cumpriram. Ou que tenham sido processados por não executar as promessas de campanha. Como isso não existe, eles vão dizer tudo que a gente precisa ouvir, tudo que a gente quer ouvir. Vão fazer as carinhas de criança triste na hora de ser triste, vão fazer as caras de pessoas impetuosas e fortes e capazes na hora que você precisa acreditar e confiar nele. Então, vai ser um show. Se você está procurando entretenimento de mau gosto, vale a pena assistir. Agora, para tomar decisão política, vá atrás das informações. Porque as informações que vão chegar até vocês vão ser absolutamente manipuladas pelos bons marqueteiros políticos, que estão lá cumprindo o papel deles. E realmente não poderia se esperar outro tipo de estratégia das agências que cuidam da campanha, a não ser apresentar um personagem... Perfeito, impecável. Campeão. Um herói, com certeza. Um herói, exatamente. Ou um anti-herói, mas ninguém ali vai dizer que tem fraqueza, que tem medo, que tem isso, que tem aquilo. Não pode. Porque nós, eleitores, gostamos de comprar esse tipo de personagem. Por quê? Porque a gente o consumo, passa pelo consumo. A gente gosta de ganhar, a gente vai num produto que tem a embalagem mais bonita. É assim, é da nossa natureza. Por isso que as pessoas às vezes vêm falar comigo, o marketing é do mal. O marketing não é do mal, as pessoas são do mal. Marketing é do mal? O marketing não é do mal, as pessoas se interessam pelos aspectos específicos. O marketing vai lá e entrega os aspectos que elas querem. Porque se eu não for lá e fizer isso, as pessoas não vão se interessar. E aí a culpa é de quem? É de quem faz ou de quem se interessa? Né? Ou seja, pelo que eu pude aqui concluir, e certamente o nosso telespectador e ouvinte também, estamos num cenário de indefinição. Ou seja, não se tem
de forma assim, muito definida, pontual e pragmática, um conjunto de indicações para uma melhor escolha. Eu sempre digo que não cabe arrependimento. Votou, aquele candidato se elegeu, ou mesmo que não tenha votado nele e outro se elegeu, cabe acompanhar, fiscalizar e aguardar a próxima oportunidade. Mas diante da sua avaliação, sempre competente, quem está nos assistindo ouvindo, ficou, de certa maneira, confuso no seguinte aspecto. Como acreditar em uma determinada linha de informação? Você disse, para concluir, buscar informações. Aonde? De que forma? Vamos contar uma história rápida. Legal. Propaganda, quando eu faço uma propaganda de produto, você pode confiar. Porque a propaganda de produto, se ela não for exatamente daquele jeito, o CONAR, Conselho de Propaganda, entra em cima, o Defesa do Consumidor vem em cima, o Ministério Público vem em cima, e moral da história, a empresa se ferra toda. Então, acredite, o intervalo comercial é muito mais confiável do que um programa político. É muito mais confiável? Mas disparado, porque o programa político eu posso falar o que eu quiser, prometer o que eu quiser e nada vai acontecer com esse candidato. Então, acredite, é uma grande peça de teatro, é uma grande novela mexicana, a construção do marketing político. De péssimo gosto. De péssimo gosto, naturalmente. Quer dizer, do ponto de vista de público, é um sucesso, né? Sem dúvida. Agora, do ponto de vista de resultado político posterior, é um grande fracasso. É de péssimo gosto nesse sentido. Mas tudo que acontece ali é feito para você se apaixonar, adorar, se comover, se convencer, se apaixonar e votar. Não é isso? Então, acredite, o intervalo comercial é muito mais confiável do que o seu programa político. Então, se você, de fato, está buscando alguma informação para tomar decisão, busca essa informação em várias fontes. Pega editoras, pega veículos de comunicação, vários, não vai só naquele ou só nesse que é acusado disso ou naquele que é acusado daquilo, não. Vai nos dois e tenta ver isso. Procura o histórico desse cara, como todos os candidatos, com exceção desse meu, já tem uma vida política, procura o que esse cara fez na vida política dele, para você tomar decisão. Vai lá, ele está fazendo uma determinada promessa, procura se essa promessa é execuível, se ela pode ser feita. Se ele pode tomar essa decisão, ou se ele depende do Congresso, se ele depende da Justiça, se ele depende de algum outro órgão para que aquilo seja efetivado. Se ele está dizendo que vai fazer uma mudança, de onde vem esse recurso? Eu escrevi para o meu candidato, eu entrei no e-mail, escrevi para o meu candidato e pedi uma série de informações. E eu fui respondido. Muito bom. Foi respondido? Fui respondido, entendeu? Então, porque você tem todo, dentro daquele castelo de gente trabalhando, você tem toda uma parte de assessoramento. Então, e é um bom teste, porque eu faço isso com empresas que eu vou contratar, por exemplo. Se eu tenho dificuldade na hora do orçamento, se eu tenho dificuldade na hora de uma dúvida prévia, eu já entendi que esse cara, depois que ele me vender, mesmo que ele não vai me atender. Então, se o candidato, antes do voto, não está te respondendo, meu amigo, imagina depois do voto. É verdade. Então, perturba a paciência desse cara. Legal, cara. Legal. Se envolva. O que a gente não pode fazer é depois só ficar reclamando. Né? A gente tem que primeiro clamar para depois reclamar. É por isso que nós estamos ressaltando esse momento, amigo. Porque do voto, obviamente, não cabe recurso, não cabe julgamento em qualquer instância. O voto é uma pena, né? O voto ele é secreto, é legitimamente um direito, mais do que um dever, mas é preciso que seja exercido de forma extremamente consciente. É a oportunidade que nós temos, que está ao nosso alcance, para mudar o atual cenário. Não vejo outra alternativa, amigo. Precisamos de um cenário novo mesmo, para a gente conseguir ter um país novo, para a gente conseguir tirar a cabeça dessa imundícia que a gente se meteu. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua competência, a sua cordialidade em nos atender e, sobretudo, nos orientar, companheiro, nesse momento da escolha, né? Você foi muito enfático aqui, como sempre, muito firme, muito pragmático, mostrando os bastidores de uma campanha eleitoral, em que o eleitor, por vezes indefeso,
não deve se deixar atrair e seduzir por falsas promessas que são absolutamente construídas numa roupagem impecável. Impecável. É um show, é um grande show. Bem-vindo ao circo? Bem-vindo ao circo. Seria isso? Isso aí. E somos os palhaços, vale a pena mencionar. Você é sempre muito corajoso. Precisamos aqui encerrar definitivamente, entendendo mais uma vez que levamos até você informação de utilidade pública, que certamente, de alguma maneira, irá colaborar, irá contribuir para a sua escolha. Votar é escolher. E, sobretudo, sempre privilegiando, mesmo que mais distante, os interesses da nossa cidade. Nós teremos representações da nossa cidade na Assembleia Legislativa Estadual, como também na Câmara dos Deputados, assim imaginamos. E é preciso, neste momento, privilegiar os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.